Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje. A palavra de hoje está no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 34. É um versículo destacado de toda uma história do bom samaritano, uma história bem conhecida e que nós podemos aprender muita coisa para a nossa vida diária, em especial para como sermos imitadores de Jesus. E diz assim: ajoelhando-se ao lado dele, o samaritano derramou vinho e óleo sobre suas feridas e fez curativos. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou até uma hospedaria, onde cuidou dele. Essa não é a história de duas pessoas que não ajudaram. Essa é a história de alguém que ajudou. Essa não é a história de dois religiosos hipócritas. Essa é a história de alguém que ajudou. Essa não é a história de um sacerdote ou levita de corações duros. Essa é a história de alguém que ajudou. Essa é a história do bom samaritano. Essa é a história de Jesus. Essa pode ser a sua história. Contando essa história, Jesus não disse que o sacerdote e o levita eram pessoas ruins. Ele citou seus cargos apenas para sabermos que eles eram religiosos. E segundo a religião do povo de Deus, ninguém poderia tocar num morto, muito menos o sacerdote ou levita, pois eles ficariam contaminados e proibidos de exercer seu cargo eclesiástico por um tempo. E por isso eles fizeram conforme a lei. Eles passaram de largo. Isso está estabelecido no livro de Números, capítulo 19, 11 a 22. E no livro de Ezequiel 44, 25 também faz citação sobre isso. Então eles agiram corretos de acordo com a lei. A religião estava em primeiro lugar na vida daquele sacerdote e daquele levita. E quando eles olharam de longe, eles perceberam que aquele homem estava morto. Então, se ele estava morto, não havia o que se fazer. E por isso eles seguiram a sua viagem. Mas Jesus nos contou essa história para que a gente entendesse um pouco da sua missão e de como a gente pode ser Jesus para algumas pessoas. Só quando a gente se aproxima da situação ou da pessoa é que a gente consegue ver o que de fato está acontecendo. Olhar de longe, a gente tira qualquer conclusão, mas olhar de perto, a gente descobre a verdade. E aí a gente percebe a diferença entre os religiosos, a atitude dos religiosos e a atitude do samaritano, que não era tão religioso e por isso ele estava isento de preconceitos e ele se aproxima, ele se ajoelha, como diz o versículo de hoje. E movido de compaixão, ele se aproxima e se ajoelhando, ele percebe, ele está vivo. E aí ele começa os primeiros socorros ali mesmo. E essa história está representando justamente o que Jesus fez por nós. Foi movido de íntima compaixão que Jesus também desceu até a cada um de nós que estávamos meio que mortos. E como esse samaritano, ele ainda prometeu que voltaria e até recompensaria aqueles que cuidassem de nós, como fez o samaritano, prometendo ao dono da hospedaria que ele voltaria e lhe pagaria aquilo que ele gastou para cuidar da saúde daquele homem que estava precisando de cuidados naquele momento, como diz lá em Lucas 10, 35. E ainda em Mateus 25, 40, falando sobre ajudar os pequeninos, disse assim: e respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então, quando a gente ajuda alguém que está precisando, na verdade nós estamos ajudando a Jesus, porque nós estamos fazendo aquilo que ele faria se estivesse em nosso lugar. No livro O Desejado de Todas as Nações, na página 353, nos diz assim:
Na história do bom samaritano, Jesus ofereceu uma descrição de si mesmo e de sua missão. O homem fora enganado, ferido, despojado e arruinado por Satanás, sendo deixado a perecer. O Salvador, porém, teve compaixão de nosso estado de desamparo. Deixou sua glória para vir em nosso socorro. Achou-nos quase a morrer e tomou-nos a seu cuidado. Curou-nos as feridas, cobriu-nos com sua veste de justiça, proveu-nos um seguro abrigo e tomou à sua própria custa plenas providências em nosso favor. Morreu para nos resgatar. Mostrando seu próprio exemplo, diz aos seus seguidores: Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. João 15:17 e 13:34. O amor moveu Jesus a descer à terra para nos ajudar, nós que estávamos quase a morrer, nós que fomos enganados, feridos, despojados e arruinados por Satanás. Ele nos maltratou de uma forma que Jesus teve compaixão e desceu até nós. Assim como aquele samaritano, movido de compaixão, se ajoelha e começa a tratar aquele ferido. E depois de tratá-lo, coloca ele no lugar seguro e ainda promete que vai voltar. E quando ele voltar, recompensará aquele que cuidou do seu paciente, daquela pessoa que ele amou mesmo sem conhecê-lo. E ao contar toda essa história, alguns estudiosos dizem que o sacerdote, o levita, estava escutando esta conversa, foi algo real que aconteceu. E Jesus está ali comparando a sua missão com a missão daquele bom samaritano. E para fechar essa conversa, ele ainda dá o último conselho: vá e faça o mesmo. Ou seja, se abaixe, verifique o que está acontecendo, converse, supra a necessidade, ofereça palavras bondosas que são verdadeiros bálsamos, remédios para o ferido. Tem muita gente na estrada da vida machucado, sem forças para continuar, precisando apenas de uma palavra para ter as suas forças revigoradas. Não ajude o diabo a terminar de matar alguém com suas palavras duras ou com sua indiferença. Muitos filhos parecem que morreram para a religião. Mas, se você se aproximar e olhar com compaixão, você vai perceber que eles estão apenas feridos pelo inimigo. O marido ou a esposa que estão frios no relacionamento, parecendo que morreram, se você se aproximar e olhar direitinho, eles estão apenas machucados por palavras e atitudes duras. Aquele parente que não quer saber nada da família, que parece que morreu para a família, talvez ele esteja morrendo de uma depressão, ele esteja se isolando. Fulano que te machucou e você muitas vezes diz, para mim morreu. Talvez ele fez aquilo para chamar a tua atenção para os seus sentimentos. Ele pode estar ferido e precisando de ajuda. Se você descer da sua posição religiosa e se aproximar, você vai ver que eles estão vivos. Essas pessoas estão vivas. Elas estão machucadas, feridas, elas estão angustiadas, elas aparentemente morreram para aquela situação. Mas você pode curá-las. Você pode fazer isso. Nesse mesmo livro, Desejar de Todas as Nações, na página 354, diz assim: proferi palavras de fé e de ânimo,
que serão como bálsamo, eficaz para os quebrantados e feridos. Muitos têm desfalecido e perdido o ânimo na luta da vida, quando uma bondosa palavra de estímulo os haveria revigorado. Nunca devemos passar por uma alma sofredora sem buscar comunicar-lhe do conforto com que nós mesmos somos confortados por Deus. Nós podemos levar a cura para muitas pessoas. Precisamos perceber quem está ferido ao nosso redor. Porque tem pessoas que estão sangrando e nem demonstram isso. Tem pessoas que simplesmente se fecham e não dizem o que está acontecendo e muitas vezes elas estão machucadas. Pessoas que não estão vindo mais para a igreja não é porque elas não querem nada com a igreja, é porque elas estão machucadas, alguém feriu elas. O inimigo nos machuca o dia todo. Muitas pessoas perderam até o prazer por sorrir e andam de cara fechada porque seu corpo está machucado. Tem pessoas que sentem dores horríveis e são dores emocionais que não saem no laudo médico, que não saem no exame de sangue, mas só elas sentem dores em todo o seu corpo, estão feridas, estão esgotadas, estão precisando de um abraço, de uma palavra, e você pode ser o bom samaritano na vida dessas pessoas. Você pode ser aquele que vai levantar o caído, aquele que não tem mais forças para se levantar. Você precisa olhar com misericórdia. Muitas pessoas não caíram, elas foram derrubadas. Muitas pessoas foram obrigadas a fazer o que fizeram. Muitas pessoas foram oprimidas pelo diabo e por algumas pessoas ao seu redor que tinham mais autoridade sobre elas. Tem pessoas que tomaram decisões erradas porque foram obrigadas a fazer isso. Tem gente machucada por toda a estrada da vida. E você não foi levantado para acusar, você não foi levantado para passar de largo, você não foi levantado para colocar a tua religião em primeiro lugar. Você foi levantado para se abaixar até o nível dessas pessoas e perguntar se elas precisam de ajuda. E começar sarando suas feridas com palavras bondosas, palavras de esperança. Você foi feito para isso. Deus te chamou para isso. Você pode hoje escolher ser o sacerdote, o levita e passar de largo. Não se envolver com a situação, com essa pessoa e seguir sua viagem normal. Algumas pessoas, elas precisam cuidar da felicidade delas. O que importa é elas serem felizes, não olhar para as pessoas do lado e seguir sua caminhada. Ninguém lhe ajuda, então também não vou ajudar ninguém, vou seguir o meu caminho, vou procurar a minha paz. Você pode seguir o caminho, você pode continuar sua caminhada na vida como um sacerdote ou um levita. Mas também você pode escolher ser um bom samaritano. Ou seja, ser Jesus para alguém. Ou pior, você pode escolher ser o salteador. Você pode escolher ser o inimigo na vida de alguém e machucar, e ferir, e lavar a sua alma e dizer que bom, eu disse tudo o que estava pensando, eu me vinguei, agora eu estou leve. Você pode escolher isso. A vida é feita de escolhas, Deus te deu liberdade para isso. Mas o que eu te aconselho é faça o que Jesus fez por você. Seja Jesus para alguém. Seja um bom samaritano. Porque essa história não é conhecida como a história do sacerdote ou do levita ruim. Não se prega sobre o salteador que enriqueceu roubando todos os pertences deste homem e deixando ele quase morto. Essa história, quando é contada e pregada nas igrejas,
é sempre contando a história do bom samaritano. Então, se você quiser ser um bom samaritano, sempre vão contar a tua história. Porque ser um bom samaritano é ser Jesus para alguém. Então hoje, seja Jesus para alguém. Vamos orar por isso? Deus querido, nós vivemos dias tão difíceis, nós temos tantas coisas para resolver, nós temos tantos problemas, que muitas vezes a gente fecha os olhos para o problema dos outros. Muitas vezes a gente não consegue perceber que pessoas da nossa família, do nosso lado, estão sangrando, estão silenciosamente pedindo ajuda. Muitas vezes a gente se assusta com algumas pessoas que tiraram a sua vida e ninguém percebeu que aquela pessoa estava triste, ninguém percebeu que aquela pessoa estava passando por bullying, estava sofrendo alguma opressão. Como bom samaritano, nós precisamos descer até essas pessoas, perguntar como elas estão, verificar se há feridas, como a gente pode ajudar. Coloca no nosso coração, Senhor Deus, palavras que sejam bálsamos, palavras que sejam remédios lenitivos, calmantes para muitas pessoas. Usa o teu povo, Senhor Deus, para pregar o amor como Jesus pregava, o amor ao próximo, sem nenhum interesse, mas pela certeza de que quem faz a um desses pequeninos está fazendo diretamente ao próprio Deus. Coloca amor no nosso coração, Espírito Santo. Gera em nós o amor. Se nós temos o Espírito de Jesus, nós somos obrigados a agir como Jesus agiria no nosso lugar. Deus, que a gente seja as tuas mãos, os teus pés, que a gente seja usado de forma tão poderosa que as pessoas vejam em nós um bom samaritano. Ajuda-nos, Senhor Deus, a gastar tempo com a pessoa caída. Ajuda-nos a fugir da nossa rotina e dar atenção, um pouco de atenção para aquela pessoa que caiu, que foi derrubada, que foi maltratada, que muitas vezes está sendo vítima de outras pessoas, de alguma situação, não estão agindo dessa forma porque procuraram o lado mal, mas o mal que permeia por toda essa terra muitas vezes nos machuca, nos joga ao chão. Assim, Jesus, como o Senhor desceu à terra, baixou ao nosso nível para olhar nos nossos olhos e oferecer a salvação. Que a gente também seja Jesus para muitas pessoas que muitas vezes precisam apenas de um abraço, daqueles abraços que junta todos os nossos cacos e nos dá vida novamente. Ajuda-nos a ser essas pessoas, ajuda-nos a sermos bondosos. Gera em nós, Espírito Santo, bondade. Gera em nós todos os teus frutos e nós seremos parecidos com Jesus. E Pai, se um dia nós cairmos também, se um dia o inimigo nos derrubar, que o Senhor coloque um bom samaritano na nossa vida. E se não tiver ninguém por perto, Senhor, que o Senhor mesmo nos levante com a sua mão poderosa. Que o Senhor mesmo passe sua mão santa sobre nós e nos cure. Que o Senhor mesmo nos prepare em um lugar seguro até que o Senhor volte para nos buscar. Dá-nos a tua paz nesse novo dia. A paz de quem consegue ser Jesus na vida de alguém. Que hoje nós façamos a nossa história. Que sejamos bons samaritanos nesse novo dia. Em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.